Gente, boa noite de novo. Eu tive um imprevisto, tive que resolver, mas estou de volta, graças a Deus. Amém? Cansei um pouco, mas que Deus seja louvado por tudo. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 13. Ai, cansei. Uma pergunta: você sabe quem você é em Cristo? Qual o tamanho? Como é que eu posso fazer aqui? Onde e como Deus quer te usar? Você tem, assim, você imagina, você sabe, ou você não tem ideia o tamanho do que Deus tem, o lugar onde Deus tem para te levar, a forma que Deus quer te usar? Vamos falar um pouco disso? Amém? Pega uma água para mim, por favor. Então, Mateus capítulo 5, versículo 13, diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se torna insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante de todos os homens, para que vejam a vossa boa obra e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Glória a Deus. Então Jesus disse que você é apenas sal da terra e luz do mundo, né? Então, eu creio que certamente nós aqui nesta célula já conhecemos, deixa eu arrumar aqui o negócio aqui. Já conhecemos essa declaração de Jesus, né? Que somos o sal da terra. Mas vamos dar uma aprofundada um pouco. O valor dessa declaração. Jesus compara seus discípulos ao sal da terra e à luz do mundo, né? Qual a importância da luz na sua vida? Eu te pergunto, qual a importância que a luz tem na sua vida? Então, você é luz do mundo. Você não é luz só da sua família, daquele que está ao seu lado. Você não é luz só no seu trabalho. Você é a luz do mundo. Assim falou Jesus. E uma das grandes inquietações da alma humana, né, da alma do ser humano, é saber qual a sua vocação, para que veio esse mundo, como ser feliz, como produzir algo bom e o que fazer na vida, né? O que deixar, o que possuir, como alcançar grandes bens, grandes coisas, como alcançar o reino de Deus para muitos, né? Cada um tem uma vocação. Tira essa cadeira aqui, nego, por favor. Cada um tem busca uma vocação de certa forma, né? Eu dei testemunho aqui semana passada da minha filha. Ela foi aprovada na prova da universidade. Amém. Eu recebo a universidade. Foi aprovada na ETEC, uma escola profissionalizante de São Paulo, né? Por quê? Porque está buscando algo a fazer, procurando o que vai ser na sua vida, algo para ela, né? E todos nós buscamos isso, né? Então é um jovem se preocupando com o futuro, uma jovem se preocupando com o futuro, pais preocupado com o sustento da sua casa, a educação dos seus filhos, todos sempre tentando ser alguém nessa vida. Porém, quando atendemos o chamado de Deus para os homens, quando entendemos o chamado de Deus para os homens através de Jesus, percebemos que, seja qual for a nossa vida, qual for a nossa profissão, qual for a nossa vontade, se nós entendermos esse chamado, né, nós
temos uma missão de sermos sal da terra e luz do mundo. Talvez você diga assim, você já ministrou essa palavra. Sim, já ministrei essa palavra umas 2 ou 3 vezes, né? Então, por que está ministrando de novo? Não tinha outra coisa para falar? Não. Jesus quer te lembrar outra vez do que ele deixou dito, tá? Ele quer te lembrar que você é sal da terra e luz do mundo. Amém? E se você até aqui não sabia o valor que você tem, hoje vai ser conscientizado de que você é precioso para Jesus. Diante das pessoas, você é precioso para Jesus. Essa passagem, olha só, presta bem atenção. Essa passagem Jesus falava com os discípulos. O início do Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 1. Eu fechei minha Bíblia, não era para fechar, mas só um minutinho, que eu já vou achar. Amém? Quem achar primeiro? Mateus 5:1. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo ele se assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então Jesus, vendo a multidão, ele subiu ao monte, e lá ele assentou, e se aproximou-se dele os seus discípulos. Como você tem estado com Jesus? Você tem estado próximo ou você tem estado longe de Jesus? Só vendo de longe. Você é discípulo ou você faz parte da multidão? Amém? Não que a multidão não fosse abençoada. Toda a multidão que estava, que buscou Jesus, foi curado, foi liberto, receberam salvação, muitos deles ali que buscaram, né? Muitos não creram em Jesus, tem uma certa pregação de Jesus, alguns falaram, dura essa discussão, quem poderá, duro é esse discurso, quem poderá ouvir? Né? Difícil são essas palavras, né? Outras expressão, né? E a Bíblia diz que todos eles foram embora e só os discípulos ficaram. Então você é o que? Você é discípulo? Nós temos que saber primeiramente quem somos, né? Nós somos discípulos ou nós somos multidão? Se nós somos discípulos, nós queremos estar perto, queremos buscar mais, queremos entender mais, queremos abraçar mais a Jesus. Qual tem sido a sua vontade dentro do seu coração? A vontade muitas vezes de nem ir? A vontade muitas vezes de, hoje eu não vou assistir a célula, está sendo online mesmo, deixa para lá, né? Temos multidões hoje. Né, temos pessoas que falam que creem em Jesus, que buscam Jesus e confiam em Jesus, mas que não vão a lugar nenhum buscar Jesus. Dizem que buscam nas suas casas, né? São multidões, porque Jesus mesmo falou, se me buscava, por que não me buscou na casa do meu Pai? Se me procurava, me procura na casa do meu Pai. A casa do meu Pai é casa de oração, e a forma de chegarmos a Jesus é através da oração, né? Então, eu quero ser discípulo, estou lutando, estou me esforçando, estou buscando para que eu seja discípulo, para que eu esteja perto, para que eu esteja mais próximo de Jesus, amém? E que ele subindo o monte, eu suba junto, mas eu não fique de longe, eu me aproxime dele, amém? E eu creio que você é homem e mulher de Deus, que também está nessa mesma fé, em nome de Jesus, amém? No versículo anterior, capítulo 4, no versículo 25, as multidões, diz que as multidões seguiam, porém quando sobe o monte, se assenta para falar e se aproxima deles os discípulos, né? Fomos retirados de uma multidão. Se você é um desses discípulos que se aproxima, que busca estar próximo sempre, amém? Você foi retirado do meio da multidão e você está se tornando, ou você já é um discípulo, amém? Em nome de Jesus. Então, eu e você fomos retirados do meio da multidão para seguir Jesus e sermos chamados como discípulos. Palavras são para, e as palavras são para nós. Amém? Para aqueles que se aproximaram, que buscaram mais a Jesus, para que possamos entender o sentido da nossa vida, como eu citei aqui no começo. Todos nós buscamos um sentido para a nossa vida, né? Para que existimos e o poder que há na igreja de Cristo, amém? Eu tenho certeza que se você faz parte da igreja, e eu sei que você faz, você já teve experiência do poder que age dentro da igreja de Cristo, você já teve transformação, você já viu, já recebeu milagre de cura, algo que você deseja, às vezes uma promoção, um trabalho novo, e você pediu, você pôs diante de Deus, e eu sei que você já teve uma experiência com Deus. Então esse é o poder de Cristo que há na igreja, no qual nós, eu e você, temos experimentado transformações tremendas,
né? Salvação, cura, libertação, como eu já falei, e muitas vezes o milagre que nós necessitamos, que nós devemos chegar. Amém? Toda vez que o inimigo tentar te fazer algo, né? Ou te fazer pensar que você não é nada, você é mais um pecador que pecou, viveu no mundo e agora veio para perto de Cristo. Aqueles discípulos também eram pecadores e eles estavam junto de Jesus. E Jesus falou para ele: vós sois sal da terra e luz do mundo. Então, quando você desanimar, muitas vezes pelo um pedido que você faz que não é atendido, muitas vezes pelo lugar que você quer estar, que você não consegue, lembra quem Jesus falou que você é? Você não é qualquer um. Você não é uma pessoa que simplesmente se levanta, vai trabalhar e volta para casa e dorme e vai trabalhar. Você é sal da terra e luz do mundo. Amém? Glória a Deus. Então, não aceite receber do inimigo que você é pequeno, que você não é nada. Lembre também que ele quer fazer de você um discípulo, alguém sujeito à disciplina. Mas lembre também que ele quer fazer de você um discípulo. Amém? E ao ensino do mestre, alguém consciente de ser chamado e decidido a cumprir seu chamado, né? Você está próximo do mestre, a ser chamado por ele, e você ser um discípulo é você ser alguém disposto a cumprir esse chamado. Amém? Nessa passagem aí que nós lemos, no capítulo 4 e no versículo 18 ainda, né, bem antes, a Bíblia fala sobre a vocação dos discípulos de Jesus, né, os que foram chamados a serem pescadores de homem, ao seguir. E se nós formos ver como ele chamou Levi, quando ele chamou Pedro, né? Pedro estava fazendo uma pesca, tinha pescado a noite toda, foi um dos chamados mais tremendos, porque ele tinha pescado a noite toda e ele não tinha pego nada. De manhã cedo ele desenganchava as redes. Quando Jesus chegou, entrou no barco e falou: afasta o barco um pouco para mim falar com a multidão. Então eles ficaram ali até não sei que hora. Poxa, o cara queria descansar e ir para casa, para voltar à noite de novo, para pescar, porque ele era um pescador. E ele ficou ali ouvindo aquela pregação. E quando terminou, Jesus falou: agora lança as redes, o lado direito do barco. Ele lançou as redes e trouxe as redes cheias de peixe, chamou os barcos que estavam perto, né, para ajudar a pegar, porque era muito peixe. E a Bíblia diz que os barcos naquele momento quase iam a pique, quase afundavam de tanto peixe. Então assim, para ele valeu a pena. Ganhou a noite, ganhou o dia, ganhou talvez o mês, que nunca tinha feito uma pescaria daquela. Então valeu a pena esperar por Jesus. Só que quando ele tirou os peixes da água, puxou os barcos para fora, Jesus disse: agora me segue. Ele largou tudo aquilo que ele tinha pego, com certeza a maior pescaria que ele já tinha feito na vida. Largou tudo e seguiu Jesus, né? Muitas vezes, muitas pessoas não vêm para Jesus porque não querem largar um vício, né? Porque diz: não, eu me criei assim, meu pai foi assim, meu avô foi assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim, né? Tudo bem, a gente entende que eles não têm o entendimento, a clareza, os olhos não se lhe abriram para que eles saibam quem é Jesus, né? Então, se os olhos não abriram, os olhos dele não abriram, lembre-se que você é luz do mundo, você é luz para os que estão cegos, você é sal para aquela comida sem tempero. Nós vamos falar um pouco disso já nesse instante, amém? Então, quando pensamos no sal, eu estava falando aqui de quando Jesus chamou os discípulos, né? Eu terminei entrando aqui no chamado de Pedro, mas assim ele chamou Levi, Mateus, né, que era cobrador de impostos, chamou outros, e eles largavam tudo e os seguiam porque criam em Jesus. Então, para seguirmos Jesus, para sermos discípulos, para estarmos próximos de Jesus, como eu citei aqui há uns versículos atrás que nós lemos, né, nós temos que largar muitas vezes tudo para seguirmos a Jesus. Amém? Então, quando pensamos no sal, talvez entendemos que algo limitado, né? O sal serve o quê? Para temperar. Somente, né? Para dar gosto, sabor na comida, né? E ele disse lá que se o sal se tornar insípido, com que há de lhe restaurar o sabor, né? Então, é algo que não tem igual. Porque vimos aí que não há com que se restaurar o sabor do sal. Então, já é algo inigualável, porque não achamos nem com que mesmo restaurar o sabor de algo tão simples que é o sal.
E é isso que você foi comparado com algo que não existe igual a você. Amém? Mas o sal tem muitas outras propriedades que indicam a importância de Jesus, que Jesus deu à igreja. Amém? Você faz parte da igreja de Cristo, você é a igreja. Então, o sal tem propriedades que fazem um elemento acionador, né? Eles acionam, despertam como é que eu posso te falar aqui para você entender bem? Desperta parte do corpo humano, alguma proteínas, algumas coisas que dependem de você para gerar proteína no seu próprio corpo. Amém? Ele, para a gente entender melhor aqui, causa mudança, transformação e não deixa nada permanecer inerte. O sal impõe mudanças. Amém? Embora nossa sociedade esteja visivelmente corrompida, deixa eu reformular aqui a frase. Embora nossa sociedade esteja visivelmente corrompida, nós, como igreja, comparados ao sal, podemos e devemos usar a autoridade que nos foi concedida por Cristo e trabalhar para livrar o mundo do apodrecimento completo. Lembra que o sal, hoje em dia é tudo congelado, mas antes o sal era colocado na carne para que não estragasse. O mundo está se estragando, né? O mundo clamou pela troca de presidente dos Estados Unidos. Todo mundo viu, né? E quando o novo presidente chegou, ele já está pregando lá o aborto e a ideologia de gênero. Isso já está no projeto. Liberar banheiro para crianças masculino e feminino usar o mesmo banheiro. Eu vi isso hoje, tá? Ainda. Crianças, a partir de criança, homens e mulheres, tanto faz. Se quiser ser homem, seja homem. Se quiser mulher, seja mulher. Não interessa o sexo natural. Seja apenas o que for a ideologia dele, né? E o outro da liberação é o aborto, né? Então, o mundo está apodrecendo. Infelizmente, porque diante de Deus, isso é abominação. Não é que eu não aceite. Porque eu sou preconceituoso. Não. Se alguém um homem quer andar como mulher, para mim não vai fazer diferença, a vontade é dele. Mas diante de Deus, isso é apodrecimento. Isso é algo inaceitável por Deus, né? Não o homossexual, mas o homossexualismo. Bom que nós entendamos isso, né? E o mundo está apodrecendo e Deus nos levantou como sal da terra para sermos luz do mundo, né? E sermos cura para que esse mundo não apodreça. Amém? Então, embora essa sociedade visivelmente corrompida, né, nós como igreja temos esse dever e precisamos pregar a palavra de Cristo, porque a palavra de Cristo diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas como vamos fazer isso? Orando, primeiramente, né? A oração move a poderosa mão de Deus. Amém? Um cristão verdadeiro, ele não entra numa batalha sem orar, sem antes colocar as coisas diante de Deus, né? É pregando a palavra de Jesus, restaurando vidas para Jesus, fazendo a diferença em nosso meio, vivendo por princípios. A primeira coisa é nós nos corrigirmos, é nós vivermos por princípios. Amém? Porque não adianta nada nós pedir para que o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso parente, a pessoa que nós conhecemos, mude, para que o mundo mude, se nós não mudarmos. Se nós queremos mudar o mundo, começamos por nós, sermos alguém melhor. Sempre pessoas que estão de fora vão nos acusar, mas não devemos, como eu falei aqui no começo, sempre que vier a tristeza, sempre que o inimigo tentar te acusar, que você não é nada ou que você é algo corrompido, lembra para ele que você é sal da terra e luz para o mundo. Mas para isso, para você ter autoridade para falar essas coisas, seja discípulo de Jesus. Amém? Glória a Deus. E ele te convida a ser discípulo. Amém? Então, sendo um modelo de integridade, santidade, amor, crendo que tudo pode ser diferente. E Jesus fará diferente na sua vida em nome de Jesus. Amém? Quando Jesus
comparou seus discípulos ao sal, a importância desse produto no contexto daquela época ultrapassava muito, né, a ideia que nós temos do sal, né? Ele tinha valores orbitais muito grandes, né? O sal era um produto, só para você entender, ele era um produto imprescindível à sobrevivência humana naquela época, né? E essencial a todos os tipos de vida animal. Então a igreja verdadeiramente, a igreja de verdadeiros discípulos de Jesus foi e é sempre, será um organismo mais forte, revestido de poder e autoridade na terra, sobre tudo e sobre todos. Amém? O poder de Jesus está sobre a igreja de Jesus. Amém? Como eu te falei, não negue o seu chamado. Se você é discípulo de Jesus, se você está próximo de Jesus, se você, como aqueles discípulos, abandona tudo o que eles tinham, né? Eu citei Levi, que era coletor de impostos, eu citei Pedro, que diante da maior pescaria da vida dele, abandonaram tudo lá mesmo onde eles estavam e seguiram a Jesus. Se você abandonar, né, o vício, se você abandonar a tradição, porque a Bíblia diz fugir da tradição dos anciãos, se você abandonar apenas os costumes do mundo para seguir Jesus, você vai ver que ser um discípulo de Jesus vale a pena e que verdadeiramente você é sal da terra e luz do mundo. Amém? Glória a Deus. Então o sal, ele tinha esse poder, ele era um produto primordial para a sobrevivência humana e animal. Amém? Glória a Deus. Além do uso para salgar alimentos, como eu citei aqui, não permitido que estragasse, difundidos no Egito já há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. O sal era usado pelos gregos e romanos como moeda de troca, né, como dinheiro, em operações de compra e venda. E a palavra latina salário, amém? A palavra salário, que é uma palavra latina, de origem latina, ela vem justamente do pagamento que se recebeu naquela época, porque os pagamentos eram pagos com sal, então por isso ficou salário, amém? E na Idade Média o sal era transportado por estradas construídas especialmente para esse fim, aquelas estradas construídas só para passar o sal, e mais nada passava pelaquela estrada, para chegar diante das autoridades, era o sal. Você, sendo comparado a sal da terra, você tem uma estrada só para você andar por ela. Sabe qual que é essa estrada? Jesus. Quem fez essa estrada? Deus. Deus preparou essa estrada somente para você. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você hoje é discípulo, sal da terra, você tem uma estrada a percorrer. Percorra por essa estrada, para que não se estrague, amém? E na mesma época, os europeus fizeram fortunas com sal e tempero. Então quando Jesus te comparou com sal, esse era o valor que o sal tinha na época. E até o século XVIII, a ordem dos assentos dos nobres na mesa era por uma taça, acho que era uma taça de cristal cheia de sal, que colocava na mesa. Quanto mais bonita a taça com sal, mais bonito. Ali a pessoa era mais nobre para sentar naquela posição, né? E também contratos naquela época, não tinha cartório, não tinha carimbo de escrivão, era feito com sal. Eu fazia um contrato com você e nós misturávamos o sal e falava: assim como esse sal nunca pode ser separado, esse contrato também nunca poderá ser separado. E ali nós fazíamos uma aliança, né? Então, na área medicinal, o sal pode ser usado para amenizar dores, estimular a circulação, aumentar a pressão arterial, combater inflamações, gargarejo com água quente, para fazer compressa, essas coisas, tudo nós conhecemos, né? Principalmente nós que viemos do Nordeste, nós sabemos o valor do sal. Por que eu estou falando do sal? Porque Jesus te comparou ao sal, disse: você é sal da terra. Então, todo esse valor é que Jesus quis te comparar quando ele te comparou ao sal. Amém? Nos comparou ao sal. E tantas propriedades teríamos mais para citar, né? Mas não vai dar tempo, né? O importante é que passamos nessa noite a entender que somos importantes nesse mundo. Não estamos aqui neste mundo por acaso. Não estamos aqui nesse mundo para não fazer algo. Não somos apenas mais um no meio da multidão. Amém? Somos alguém que fomos gerados
para gerarmos vida no Espírito de Deus, para trazermos libertação, para trazermos salvação, para pregarmos a palavra de Jesus. Amém? Ah, mas eu vou pregar e às vezes as pessoas não aceitam a palavra. Eu não me incomodo. Claro que eu não vou sair, chegar num lugar onde não tem nada a ver, muitas vezes chegar falando, né? Mas na primeira oportunidade que eu tenho, eu dou um glória a Deus, eu falo, foi Deus que fez, Deus é bom, Deus salva, eu chamo a pessoa para ir na igreja comigo, né? Mas por que eu faço isso? Porque eu sei que eu sou sal da terra e luz do mundo, né? A terra sem a comida sem o sal, ela não presta. Ninguém, eu tenho certeza que nenhum de você que está assistindo aqui, eu sei que não tem só as pessoas que estão no vídeo, porque tem famílias assistindo junto, nenhum de vocês gosta de comida sem sal. A comida sem sal, ela não presta verdadeiramente, né? Então assim seria a terra sem os discípulos de Jesus. Não prestaria. Amém? Mas graças a Deus tem o sal que Jesus deixou, né? E tantas propriedades teríamos para citar. Amém? Já foi essa palavra. Então, as coisas mais importantes, né? Tantas prioridades temos para citar, é importante que possamos entender essa noite que somos importantes para esse mundo, né? E só dá para... Peraí, só um minutinho que eu me perdi aqui na palavra, né? Então, somos importantes para gerar e construir um mundo melhor, mais santo, mais puro, para sermos influenciadores de outros, para mudarmos geografia e fazermos história. Como somos importantes para construir um mundo melhor, né? Explica um pouco sobre isso aí e fala um pouco sobre isso aí. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele tinha treinado 12 discípulos, né? E hoje no Brasil somos mais de 30 milhões, mais 210. A maioria do Brasil são cristãos católicos e juntando aos evangélicos, tenho certeza que somos mais de 200 milhões só no Brasil. E Jesus só treinou 12. Só que aqueles 12 fizeram bem ao mundo, né? Eles trouxeram algo melhor para o mundo e foram transformando e chegamos ao que somos hoje. Amém? Glória a Deus. Quando Jesus compara seus discípulos, a luz com certeza estava relevando que esses não poderiam se esconder, mas precisariam usar todo o potencial e a unção de Deus, e derramou sobre eles sua vida para iluminar a vida de outros. Amém? Glória a Deus. Vou falar um pouco sobre isso aqui. Jesus falou que os discípulos eram luz. Aonde você está agora me ouvindo, você está tendo uma luz. Pelo objeto, pelo aparelho que você está me ouvindo, há luz. Amém? Se você, aonde você vai, o que você vai fazer, aonde você vai fazer, você precisa de luz. Muitas vezes você esquece de alguma coisa, não sabe o que fazer, olha para o lado, vai, alguém me dá uma luz. Você está falando de uma ideia, de uma luz. E você, aqui a Bíblia não está falando que você é a luz da sua casa. Ela não está falando que você é a luz da sua família. Ela não está falando que você, que segue a Jesus, é a luz do seu bairro ou da sua rua. Ela está falando que você é a luz do mundo. Amém? Mas eu volto a te lembrar que daquela multidão sentou-se próximo de Jesus os discípulos e ele falou isso aos discípulos. E eu te perguntei no começo, você é discípulo ou você é multidão? Você é aquele que está próximo de Jesus ou você é aquele que está de longe olhando o que está acontecendo, sabendo só para ver muito mais por curiosidade? Esses são a multidão. Amém? Então, quando Jesus comparou a luz, é tudo isso que eu falei, né? Nós dependemos da luz para tudo, mas precisaríamos usar todo o potencial, nós precisaríamos usar esse potencial e a unção que Deus derramou sobre nossas vidas. Amém? Para quê? Para derramarmos sobre a vida de outros. Não podemos estar escondido. É por isso que eu falei que se eu chego num lugar, eu glorifico a Deus diante das pessoas. Não sei o que, glória a Deus, consegui, graças a Deus, foi Deus que me fez, foi Deus que me ajudou, foi Deus que me trouxe aqui, foi Deus que me levou, né? Porque as pessoas precisam ver que em mim há a luz de Jesus. Amém? Glória a Deus.
e pelas suas boas obras o nome de Jesus é glorificado. Amém? E o verdadeiro discípulo não busca glória para si. Ele não faz as coisas para si, o verdadeiro discípulo, né? Mas que seja reconhecido o nome de Jesus. Amém? Porém, certamente, quando suas boas obras glorificarem a Deus, naturalmente alcançarão também o reconhecimento entre homens. Se você conseguir glorificar a Deus com as suas obras, você será reconhecido entre todos, como foram os discípulos de Jesus, como foram Pedro, como foram grandes homens das igrejas sobre a terra, que conseguiram glorificar a Deus através do seu louvor, através da sua palavra, através de sua obra, e foram reconhecidos por homens. Amém? Glória a Deus. Então, use o seu potencial sempre para levar o nome de Jesus, levar a palavra de Jesus, e não levar a sua própria palavra. Os verdadeiros discípulos de Jesus é como candeia, que está no versículo 15, né? Que ilumina a todos e os que estão em volta. E quando estiver presente as trevas que atormentam sua casa e sua família e seus colegas de trabalho, de escola, faculdades, com certeza essas trevas irão embora. Elas não permanecerão. Se você, se eu somos verdadeiros discípulos de Jesus, dentro das nossas casas, as trevas não prevalecerão. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Como que foi o lar que você foi criado? Eu vou falar de mim. Eu fui criado no lar onde minha mãe e meu pai não tinham o conhecimento de Jesus. Conhecíamos Jesus, conhecíamos todos nós Jesus de ouvirmos falar, né? Moravam distante, não tínhamos acesso a uma igreja, não tínhamos acesso a nada, né? Por morávamos no interior, muito distante. O lar do meu pai era um lar onde havia discussões com minha mãe, discussão com a gente. A gente nunca foi ensinado sobre o amor, porque nossos pais também não conheciam. Não é porque eles eram mal, eles não eram mal, eles não conheciam o amor de Jesus e nem o amor pessoal entre a gente, né? E a gente vê muitas pessoas, porque eu fui criado assim, né? O cara é briguento, é isso, mas a casa dele era desse jeito, então ele criou-se assim, ele aprendeu assim e ficou assim. Mas eu não. Por quê? Porque na minha casa há luz, graças a Deus, né? A minha casa está sobre a luz de Jesus. E eu tenho que lutar para que essa luz que há dentro de mim, para que essa chama que há dentro de mim não se apague, porque se ela se apagar, a minha casa estará em trevas. Amém? E como vamos andar em trevas? Cairemos no primeiro buraco, bateremos no primeiro obstáculo, vamos cair. Se tiver um buraco, nós cai, né? Não vamos encontrar nada dentro de casa, vamos cansar, vamos ficar com fome, com sede e vamos cair. Então, a luz de Jesus, né, é também para nos fortalecer, nos alimentar e principalmente nos guiar. E ande por essa estrada. Se você é sal e naquela época tinha uma estrada só para carregar o sal, hoje, como eu falei, tem uma estrada só para carregar, só para você andar, né? Que é Jesus, que diz que é o caminho, a verdade e a vida. Então, seja sal, seja luz, provoque mudanças, amém? Provoque mudanças. A primeira mudança que nós temos que provocar é em nós mesmos, amém? Não interessa o que os outros dizem, o que interessa é o que você vive. Mas você vive uma vida, você fala isso, depois você corre lá e faz aquilo, não sei o que. Interessa para você é o que você vive. Se você erra, você tem que buscar a sua mudança, sim, em nome de Jesus. Mas eu hoje, graças a Deus, tenho uma família e tenho uma vida abençoada, graças a Deus, porque não me falta nada, não tem nos faltado nada, e muito menos nos faltado o amor como família, não tem nos faltado o amor de Jesus. Nós temos visto a provisão de Jesus em tantas coisas em nossas vidas, né? Um ano de pandemia, eu estava até conversando com um rapaz que trabalha comigo hoje. Nós não trabalhamos em serviço essencial, nós não trabalhamos em mercado, nós não trabalhamos com algo essencial. Nós trabalhamos no comércio de móveis.
não é algo tão essencial. E durante essa pandemia, tanto eu como ele somos cristãos e outras pessoas lá, não paramos um dia, trabalhamos todos os dias do ano. Graças a Deus. Né? Eu vou glorificar quem? A mim mesmo? Não. Toda honra e toda glória seja para Deus. Oramos pelo nosso trabalho, tentamos ser luz naquele trabalho, somos luz, tentamos iluminar. Muitos não aceitam, né? Mas glorificamos a Deus sempre, e Deus nada tem nos deixado faltar, nem mesmo o nosso trabalho nesse período de pandemia. Amém? Vendo que nós não trabalhamos em serviço essencial. Então não deixe que as trevas, palavra negativa, declaração de que você não tem valor, que você não serve, não deixe que esse lugar ocupe espaço em sua vida. Lembra que você é o sal da terra, você tem todo esse valor. Lembra que você é luz do mundo, o mundo, para ser iluminado com a luz de Deus, depende de você. E sua identidade está escrita na palavra de Deus. Você é luz para este mundo e sal para essa terra. Amém? Glória a Deus. Então, o que eu falo agora? É que você se aproxime a cada vez mais de Cristo, né? Nós vimos aí, quando Jesus alimentou a multidão, por 2 vezes Jesus multiplicou os pães e os peixes. Eram cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe o nome de uma pessoa dessas que estavam ali, fora os 12 discípulos de Jesus? Você sabe o nome daqueles que falaram para Jesus assim: dura esse discurso, quem poderá ouvir? Você sabe o nome de algum deles que foram embora? Você sabe o nome do jovem rico que baixou a cabeça e foi embora? Você sabe o nome dessa multidão que estava aí no Sermão da Montanha? Não. Sabe por quê? Porque eles eram multidão, porque eles ouviam de longe, e a história deles não teve tanta importância, porque não foram como os discípulos e não se aproximaram de Jesus. Amém? Então, aqueles que se aproximaram de Jesus, como Arimateia, que foi lá no final, só pegou o corpo de Jesus para enterrar, Zaqueu, que também era um pecador, não era 12 de Jesus, não era discípulo, mas foi um pecador que se arrependeu, e tantos outros deixaram o nome na história, porque unicamente se aproximaram, não ficaram como as multidões, olhando de longe. Foram para perto, foram para cima, fizeram algo que provou o amor que eles tinham sobre Cristo, e pelo amor que eles tinham, eles fizeram algo, e os seus nomes ficaram na história. O meu nome, não é que eu estou falando isso aqui para que nós tentamos deixar o nosso nome na história, na terra, mas que o nosso nome esteja escrito na história de Deus, que é o livro da vida. Amém? Glória a Deus. Então que você receba essa palavra, que você tenha entendido. Se você não tiver entendido, não tem problema, você ora e pede que o Espírito Santo te explique melhor, porque através de mim foi isso que ele falou. Amém? Glória a Deus. Essa palavra foi dos